Muito bem, meus amados irmãos, a gente está estudando nesta classe sobre cosmovisão cristã e nós entramos no tema a religião na cosmovisão cristã, tá? Os irmãos que estão mais na ponta, se quiserem vir mais para o centro, podem fazê-lo, se assim o desejarem, tá? Para a gente ficar um pouco mais próximos uns dos outros. Então, a gente começou a conversar sobre a religião na cosmovisão cristã e nós vimos dois pontos básicos. O primeiro deles é que a religião é um fenômeno universal, e a gente já trabalhou isso. Por que a religião é um fenômeno universal? Porque Deus criou o homem como um ser religioso. Então você pode ir para a tribo mais longínqua, que não tem internet, não tem TV, não tem computador, não tem celular, não tem tablet, mas algo vai ter ali. Não tem água encanada, não tem energia elétrica, mas ali vai ter religião. Então, a religião é esse fenômeno universal, porque nós somos seres religiosos. João Calvino, ele dizia que Deus colocou dentro de nós a semente religiosa. O homem, ele é, entre aspas, incuravelmente religioso. Mas toda religião é boa? Sim ou não? Toda religião leva a Deus? Não. Assim como nem todo caminho leva a Lajedo, a Caruaru, a Recife. Então, nem toda religião é boa. Por quê? Por causa do pecado humano, nós simplesmente nos tornamos cegos espiritualmente. Então, mesmo Deus se revelando na natureza, nós precisamos da revelação da Sagrada Escritura para conhecermos o caminho de Deus. É por isso que nós temos expressões as mais variadas religiosas, mas que não refletem a vontade de Deus. São atos religiosos, mas que não glorificam a Deus. Por quê? Porque não estão fundamentados na Escritura. O segundo ponto que nós refletimos foi a perversão da religião. E qual é a perversão da religião? A perversão da religião se chama idolatria. Citando novamente João Calvino, Calvino dizia: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, o ser humano, sem a direção da palavra de Deus, ele vai adorar, porque ele é um ser humano religioso, mas ele vai ter uma manifestação de adoração idólatra. Ele vai adorar falsos deuses, seja uma imagem, seja alguém que foi religiosamente canonizado, sejam os bens, seja o intelecto, seja ele mesmo. Ele vai adorar. A idolatria, que é o pecado mais denunciado nas Escrituras, o culto a deuses falsos, é a perversão da religião. Hoje eu vou conversar com os irmãos sobre a religião verdadeira. Qual é a religião verdadeira? Qual é a religião que agrada e que honra a Deus?
É sobre isso que a gente vai conversar. Até aí, nessa revisão meteórica, tudo certinho? Alguma dúvida? Nenhuma, né? Então, vamos falar sobre a religião verdadeira, e eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Versos 16 e 17. Segunda Timóteo 3, 16 e 17. A palavra do Senhor diz assim: toda a Escritura, veja, o texto não diz uma parte da Escritura, diz toda a Escritura, é inspirada, é soprada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a Escritura, ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar na justiça. E qual a finalidade disso? O texto diz: a fim de que o servo de Deus seja o quê? Perfeito ou maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então perceba que Paulo está dizendo que a Escritura, ela molda o nosso caráter e ela nos capacita para o serviço. Ou seja, a Escritura, ela norteia o que nós somos, como devemos viver, e ela nos direciona sobre o que nós devemos fazer. A Escritura, ela molda o nosso caráter e ela norteia o nosso serviço. A Bíblia, ela foi escrita não para nos tornar meramente mais inteligentes. A Bíblia foi escrita para nos moldar à imagem de Cristo, para que nós sejamos santos, para que nós sejamos maduros e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Muito bem, a partir disso é que a gente vai perceber que a religião verdadeira, ela tem uma base, ela tem um fundamento. Passa aí, por favor, minha irmã. É Vitória? Vê aí, Vitória, se ele reage. Muito bem. Veja bem, nós vimos que... Está dando para enxergar, irmãos? Ou mais ou menos? Tá? Há muita luz ali, não? Muita luz, né? Só desliga lá, por favor, Juninho, por favor. Muita luz, né? Veja, nós estudamos que há uma estrutura religiosa criacional. Então, Deus, Ele nos formou, nos criou com uma estrutura religiosa. Mas, junto a essa estrutura religiosa, por causa do pecado, nós assumimos uma direção idólatra. Uma direção idólatra. Então, presta atenção nessas duas expressões: estrutura e direção. A estrutura que Deus formou o universo e a humanidade, ela é boa, ela é
perfeita. Só que a humanidade assumiu uma direção idólatra a partir de Gênesis capítulo 3. Bem, essa estrutura formada por Deus, junto com essa direção idólatra que nós adquirimos com o pecado, explica tanto a universalidade da religião, quanto a diversidade do fenômeno religioso. Ou seja, a religião está presente em todos os contextos, inclusive o ateu, ele é religioso, ele adora alguma coisa, como também o agnóstico. Ela está presente em todo o mundo, e ela é diversa. Há religião para todo gosto, para os mais diferentes tipos de pessoas. Mas a Bíblia nos mostra uma religião restaurada, uma religião que reflete a Escritura Sagrada e, portanto, está harmonizada ao plano de Deus. E é sobre isso que eu quero conversar um pouco com vocês hoje. Então, em primeiro lugar, vamos notar aqui esse ponto, a revelação. A revelação. Todo conhecimento verdadeiro que nós temos de Deus, não somos nós que alcançamos. Todo conhecimento que vem de Deus, ele é revelado por Deus. Como também, e isso foi uma herança da reforma protestante. Ontem nós tivemos um evento aqui, Igreja Reformada, sempre reformando. Aí esse evento ele vai ser disponibilizado depois no YouTube da igreja. A Igreja Reformada, ela contribuiu inclusive para o avanço e a expansão da ciência. E qual é a compreensão da teologia reformada sobre a verdadeira ciência? Que a verdadeira ciência, ela não se contradiz com a Escritura. Por quê? Porque existem duas fontes revelacionais de Deus. Os irmãos sabem disso. Salmo 19. A primeira parte do Salmo 19 diz que Deus se revela por meio da natureza. E a partir do versículo 7 do Salmo 19, diz que Deus se revela na sua palavra. Então, Deus iria falar algo na natureza e iria falar algo diferente na sua palavra? Contraditório? É óbvio que não. Assim como todo conhecimento de Deus que nós obtemos provém da revelação especial de Deus, toda descoberta genuína que os cientistas fazem, como resultado do seu esforço, do seu estudo, observando a natureza, observando os fenômenos, entre aspas, naturais, todo conhecimento que eles obtêm é também um conhecimento revelacional. Deus deixou ali as suas impressões. Deus deixou da natureza as suas marcas, as suas verdades. E o ser humano simplesmente descobre o que já está ali. Ele descobre o que já está revelado, porque revelação é isso, é tirar o véu. Então, entendendo isso, é importante nós compreendermos mais algumas coisas sobre revelação. Veja, por causa da queda, o homem, ele se afastou do Criador e ele está cego. Cego para quê? Para a clara mensagem na natureza a respeito de Deus. E a mensagem é clara. Romanos capítulo 1, versículo 20. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram
criadas. Romanos capítulo 1, verso 20. Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Por que Deus se revela na natureza e o homem não o adora? Ele prefere adorar um animal, ou adorar a si mesmo, ou adorar um ídolo de pedra, de ouro, de diamante, de bronze. Por quê? Por causa do pecado. O pecado, ele nos obstruiu, ele nos cegou. O que Deus faz? Deus intervém. E para restaurar a luz da verdadeira religião, Deus se revela de uma maneira escrita. Aquilo que os teólogos chamam de revelação especial. A revelação geral é a revelação na natureza. A revelação especial é a revelação na Bíblia. É a revelação que mostra o caminho da salvação. Então, Deus se revela, irmãos, na natureza, através da sua palavra, e a palavra de Deus, ela é a única regra de fé e prática. Essa é uma distinção muito clara da igreja reformada e da igreja romana. Porque para a igreja romana existem pelo menos 3 fontes de autoridade: o magistério, o clero, aquilo que as autoridades eclesiásticas dizem, aquilo que o Papa afirma, a tradição, que é o conhecimento obtido no decorrer de anos e séculos, e a Escritura. É por isso que você percebe várias doutrinas que o romanismo abraça e que não estão nas Escrituras, não tem fundamentação nas Escrituras, porque para eles as Escrituras não constituem a única regra de fé e prática, não constituem a fonte suprema de autoridade. Mas para uma igreja reformada, evangélica, sim. A Bíblia é a nossa única autoridade, somente a Escritura. Se está na Bíblia, nós cremos. Se não está na Bíblia, se é contrário à Bíblia, nós rejeitamos. Então Deus fez o quê? Deus se revelou pela sua palavra. Então, para nós vivenciarmos uma religiosidade verdadeira, nós precisamos de um fundamento. E esse fundamento não somos nós. Esse fundamento é a Sagrada Escritura. Então assim, não adianta a gente olhar para dentro do nosso coração para descobrir a resposta para a vida. Nós não vamos achar. Pelo menos não a resposta certa. Porque o nosso coração é enganoso. Não adianta a gente olhar para dentro de nós e fazer uma viagem no nosso mundo interior e acharmos que iremos descobrir a verdade ali. Nós descobrimos a verdade na Escritura. Então, a verdadeira religião, ela está pautada no Deus que nos fez religiosos. E esse Deus que nos tornou religiosos, que nos constituiu como seres religiosos, Ele se revelou através da palavra, e a sua palavra é o mapa da verdadeira religião. Está claro até aí? Fácil, né, gente? Tranquilo? Muito bem. Veja, o fato de Deus ter se revelado por meio de homens, não é isso? A Escritura tem um autor, que é Deus, mas quem escreveu? Não foi Deus lá no céu, escreveu e soltou e alguém achou aqui os 66 livros prontos. Não, foram homens que escreveram, inspirados por Deus, como nós vimos 2 Timóteo 3,16, como a gente pode ler em 2 Pedro 1, 20 e 21. Então, as Escrituras são a palavra de Deus, inspirada por Deus, escrita por homens em linguagem humana. O Antigo Testamento foi escrito em qual língua?
O Antigo? Hebraico e algumas porções em aramaico. E o Novo Testamento? Em grego, no chamado grego koiné, ou grego comum. Era a linguagem da época. Então, o que isso significa? Significa que a expressão religiosa, ela é inteligível. Ou seja, Deus, Ele nos criou não somente para agirmos, não somente para sentirmos, mas também para entendermos. A Bíblia, ela não foi escrita para que a gente não entenda, a gente simplesmente sinta. A Bíblia foi escrita para que a gente compreenda, ela é inteligível. São palavras inspiradas por Deus, mas numa linguagem humana. Não foi, entre aspas, numa linguagem de anjos, como se anjos tivessem uma linguagem específica e Deus escreveu em linguagem de anjos. Foi uma linguagem nossa. O que significa isso? Que a verdadeira religião, ela não vem da nossa intuição, dos nossos sentimentos, das nossas sensações, das nossas boas intenções ou das nossas ações. A verdadeira religião, ela vem de uma compreensão adequada na verdade revelada por Deus na sua palavra. A gente só pode viver uma religiosidade saudável se quem norteia a nossa religiosidade é o próprio Deus. E como é que Deus norteia a nossa religiosidade? É pela palavra. Por isso que os reformadores diziam somente a Escritura. Somente a Escritura. Nós não somos guiados por aquilo que nós sentimos, mas por aquilo que nós cremos, baseado na Escritura. A gente pode sentir muita coisa, mas o nosso sentimento, ele precisa estar submisso à Escritura. Vou dar um exemplo assim, bobo, né? Você, eu, pode sentir vontade de dar um tapa na cara de uma pessoa. Sei lá. Ele ofendeu o seu filho, ofendeu a sua mãe, ofendeu você, ofendeu o seu marido, sua esposa, sei lá. E vem aquele negócio, né? Obviamente isso nunca aconteceu com nenhum de nós. Eu só estou dando um exemplo hipotético. Mas veja, você vai agir pelo seu sentimento? Vai agir pelo seu sentimento? Não. É igual a história, não sei se isso é fato, de um homem muito famoso, foi um servo de Deus, um ministério muito frutífero, e ele já estava casado com uma mulher há 30 anos, e era um casal assim muito abençoado. E aí perguntaram para a mulher, né? Diante de 30 anos de casado, você já teve vontade de se divorciar? Já pensou em divórcio em relação ao seu marido? E ela disse: divórcio nunca, assassinato 3 vezes. Deve ser brincadeira, né? Mas o fato é que a gente não deve ser guiado por aquilo que a gente sente. A gente precisa ser guiado por aquilo que nós cremos. Se o nosso sentimento está de acordo com a Escritura, bom. Se não está, deixe esse sentimento morrer. Está entendendo? Perceba, a religião verdadeira, portanto, ela é guiada pela Escritura. Ela brota de uma compreensão da Escritura. Por isso, veja bem, todas as religiões que não seguem a Bíblia, elas são falsas. Uma das razões do cristianismo ser muitas vezes tão odiado é porque o cristianismo, ele prega uma mensagem com uma verdade absoluta. É porque o cristianismo, ele é assertivo
naquilo que ele crê, porque ele se baseia na revelação de Deus. Então, toda religião que não segue a Bíblia, ela é falsa, e ela vai trilhar em um caminho falso, e ela vai chegar em um destino destruidor. E mais, mesmo comunidades religiosas que usam as escrituras, mas diminuem a sua autoridade, adicionam outros escritos, tradições ou os pronunciamentos de seus líderes como verdade absoluta, competindo com a Escritura. Qualquer expressão religiosa que faz isso está corrompendo a religião revelada por Deus. Eu cito aqui alguns textos, vou mencionar, por exemplo, Gálatas 1:8. Qual era o problema que Paulo estava enfrentando quando escreveu às igrejas da Galácia? A gente estudou Gálatas recentemente nos grupos pequenos. Qual era o problema? O judaísmo, o movimento judaizante. A ideia de que para o indivíduo ser crente, ele precisava ser circuncidado, ele precisava observar preceitos religiosos da religião judaica. E aí Paulo, ele escreve e diz assim: se eu ou um anjo vier do céu, um anjo veio do céu, e ele anuncia a vocês algo além disso, ele pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, seja anátema, seja maldito. Seja maldito. Então perceba, irmãos, como Paulo mostra que o evangelho, ele não pode ser misturado, ele não pode ser melhorado, ele já é perfeito, ele não deve ser acrescentado a nenhum outro conceito, ele precisa ser preservado exatamente como ele é. Então, toda religião que não segue a Escritura, ou toda religião que se utiliza de outros ensinos e os coloca como no mesmo pé de igualdade da Bíblia, elas estão corrompendo a verdadeira religião revelada por Deus. Olha como a Bíblia termina. Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. A Bíblia termina assim, mostrando como a palavra de Deus, ela não pode ser adulterada. Mas lá no 5º livro da Bíblia, o Senhor, através de Moisés, exortou o povo. Deuteronômio 4:2. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor. Então, em primeiro lugar, a religião verdadeira, ela tem uma base, ela tem um fundamento, e esse fundamento é a Escritura Sagrada. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Discernir. A pergunta da irmã é: na sociedade que a gente vive, como discernir diante de tanta coisa? O Espírito Santo nos guiando por essa palavra. Exatamente. Então veja, como era que os agentes especializados em investigar crimes, inclusive
identificar notas falsas, como é que eles trabalham? Eles não trabalham buscando todas as notas falsas que estão espalhadas no mundo e aprendendo sobre elas. Não. Eles se especializam na nota verdadeira. Eles conhecem profundamente a nota verdadeira. Então, quando a nota falsa aparece, eles percebem que há algo estranho. Então, como é que a gente discerne o erro? Não é conhecendo todos os erros, porque heresia, meu irmão, brota assim, é fértil. Heresia surge rapidamente aos montes. Como é que a gente identifica o falso? Se a gente conhecer o verdadeiro. É isso. Aí eu queria trabalhar um segundo ponto com vocês hoje, tá? Sobre religião verdadeira. E aí nós vamos para a pessoa de Cristo. Jesus Cristo. Não há uma genuína religião sem Cristo. E aí é importante nós dizermos que Jesus Cristo, ele não apenas representa a possibilidade de restauração da religião. Ele não somente representa a possibilidade de restauração da religião, mas ele mesmo trouxe a restauração ao ressuscitar, ao vencer a morte e ao prometer voltar para restaurar definitivamente sua criação. Veja, o mundo, ele entrou em parafuso, em caos por causa do pecado. Há uma desordem. A estrutura criacional foi mantida, mas a direção, ela foi deturpada. Mas Deus criou o universo para que ele pudesse adorá-lo. Não apenas os seres humanos, mas os seres angelicais e toda a natureza, os montes, os outeiros, as feras, répteis, aves, voláteis, etc. Todos foram criados para adorar a Deus. Com o pecado surgiu a falsa adoração, a religião espúria, a idolatria. Paulo escreve aos Filipenses e ele diz lá em Filipenses 2, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 5, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. E que Cristo, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, ele se tornou semelhante aos homens, e ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Aqui nós temos o estado de humilhação de Cristo. A partir do verso 9, Paulo vai tratar do estado de exaltação de Cristo. E aí o apóstolo diz: mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E qual o propósito disso? É a restauração de todas as coisas. E o texto continua dizendo: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua, a língua dos crentes e a língua dos ímpios, a língua dos salvos, a língua dos perdidos, toda língua, os anjos, os demônios, Miguel, Gabriel e Lúcifer, o diabo, Satanás, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Você imagina isso? Você imagina Jesus voltando e todo joelho se dobrando,
todos, crentes e ateus, convertidos e céticos, todos se dobrando e dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. O caos é vencido, a restauração se manifesta, a ordem ao universo volta, as coisas voltam a ser como deveriam ser sempre. Então, Jesus Cristo, Ele é aquele que não somente representa a possibilidade da restauração da religião, mas Jesus Cristo, Ele vai restaurar definitivamente a sua criação. O novo céu e a nova terra, Apocalipse 21 e Apocalipse 22 nos mostram isso. Muitas religiões, irmãos, muitas, creem em Deus, muitas. Mas visto que a revelação definitiva de Deus à humanidade está na pessoa e obra de Jesus Cristo, o centro da verdadeira religião é a fé em Jesus. Isto é, toda expressão religiosa verdadeira, ela precisa ser cristocêntrica, porque Cristo é o Senhor, porque Cristo é o Criador, porque Cristo é o Redentor, porque Cristo é o mediador. Olha o que Paulo diz, olha o que o apóstolo Paulo diz, texto muito conhecido dos irmãos, 2 Timóteo 2, o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 2, verso 5, Paulo diz: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. O texto não diz que há vários mediadores, o texto não diz, peça à mãe que o pai atende, o texto não diz isso. O texto não diz, peça a alguém que teve uma proximidade muito grande com Deus, porque aí ele está próximo de Deus, e ele vai interceder por você, junto a Deus, e você vai receber o benefício. O texto não diz isso. O texto diz, há um só mediador entre Deus e os homens. Não há um mediador maior e um menor, há um mediador, e esse mediador é Jesus Cristo. E por que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens? Porque o cristianismo, na sua mensagem de salvação, ele mostra que a salvação é exclusiva em Cristo. Atos capítulo 4, verso 12. Pedro diz, Atos 4, 12: e não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu, ou debaixo do céu, não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E quem é esta pessoa? Pedro diz no verso 11 de Atos 4, este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, a pedra angular. Então, queridos irmãos, a verdadeira religião está na pessoa de Jesus Cristo. A religião verdadeira, ela confessa que nele Deus se encarnou para morrer como homem santo. Deus santo, encarnado, ele morreu em lugar de pecadores. Ele morreu como um maldito, para que nós fôssemos benditos. Irmãos, existem verdades que a gente ouve tanto, e a gente corre o risco de simplesmente nos acostumar com elas, e elas não mais nos empolgarem, elas não mais fazerem os nossos olhos brilharem. Não é verdade? É como uma pessoa que, por exemplo, compra um baita celular. Alguns celulares que algumas pessoas dessa igreja aqui têm,
né? Que você quase que troca o celular por um carro, né? Aí você compra aquele celular e naquele momento inicial é uma empolgação. E depois você continua gostando do celular, mas você se acostuma com ele. E não se preocupe que daqui a 2 meses vai ser lançado um outro celular e vão dizer para você: compre. Às vezes, na vida espiritual, a gente ouve tantas coisas e parece que essas coisas não nos emocionam mais. Olha o que Deus fez por nós. O Deus Santo morreu por mim e por você, pecadores. O Deus Santo se fez maldito por nós para que nós sejamos abençoados. O Deus Santo foi separado provisoriamente do Deus Pai, para que nós jamais venhamos ser separados de Deus. Irmãos, isso é graça demais. Isso é bênção demais. Então, a religião verdadeira confessa a verdade de que Jesus morreu por nós. Com base nisso, e seguindo as palavras do próprio Jesus, João 14,6, o que é que diz? Lembram? João 14,6. Aí é difícil, né, pastor? Eu sei o texto, eu só não lembro o que é que está nesse texto, né? Eu sei o texto, eu só não lembro o que é que está, né? Mas você sabe o texto. Jesus dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o cristianismo, ele é exclusivista. Ele acolhe diferentes pessoas, não importa o sexo, não importa a raça, não importa a condição social, não importa. Ele é inclusivista e ao mesmo tempo exclusivista. Ele acolhe diferentes pessoas, de diferentes povos, mas ele mostra, baseado na Escritura, que só há um meio de salvação. E o único mediador que pode nos salvar é Cristo. Então o cristianismo é exclusivista, declarando-se a única religião verdadeira. Por outro lado, o cristianismo é inclusivista, no sentido de que não há impedimentos para toda pessoa que creia em Jesus. Não há. Isso é interessante, irmãos. A gente já vai parar, viu? Daqui a alguns instantes. É interessante, porque, biblicamente, a verdade, ela é absoluta. Esse conceito de verdade relativa é algo que surgiu mais recentemente, porque as pessoas querem ser, mesmo não dizendo ou não pensando nisso, querem ser os seus próprios deuses. Porque elas querem formar a sua própria moralidade. Porque elas querem ser os capitães e os governantes da sua alma, porque elas querem dirigir a si mesmos. Mas a verdade, ela é absoluta. Isso é um fato. É um fato. Existem coisas estranhas que acontecem hoje no mundo, de uma pessoa chegar para fazer uma pesquisa na sua casa e perguntar mais ou menos assim: você se diz de qual cor? Aí o indivíduo da minha cor vai se dizer pardo, moreno, negro. Se eu digo para você que essa parede aqui é branca, imagine se eu chegar e dizer: não é branca não, é verde. Vocês vão pensar o quê? Ou que eu estou com problema daltônico, ou que eu estou doido, ou que eu estou zombando de vocês. E aí imagine eu dizer assim: mas gente, a verdade é relativa. Para vocês é branco, para mim é verde. Isso cola? E por que isso se aplica em outras áreas? Por que a verdade é absoluta em algumas áreas e não é absoluta em outras áreas? Não é assim, irmãos. A verdade é um conceito absoluto. Por quê? Porque a verdade está em Deus. Deus é a própria verdade. E as proposições de Deus, elas são absolutas.
Então, o cristianismo, ele é inclusivista. Ele diz que aquele que vem ao Senhor, o Senhor não vai lançar fora. Ele diz que Deus quer que as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele afirma que qualquer pessoa pode ser salva, mas ao mesmo tempo ele é exclusivista. Ele diz: qualquer pessoa pode ser salva por meio de Jesus Cristo. E por que ele é exclusivista? Porque ele está baseado na Escritura Sagrada, e a Escritura Sagrada é a palavra de Deus, e ela é exclusivista. Está claro isso, gente? Só mais um parágrafo e a gente para. Próxima semana a gente continua trabalhando outros aspectos. Vejam, considerando que só há salvação pela fé em Jesus Cristo, que vem pelo conhecimento da mensagem do Evangelho, o cristianismo, ele procede à proclamação a todo o mundo da verdade religiosa revelada no Evangelho. Note bem, a igreja, ela sofre perseguição. Historicamente, ela sofre perseguição. Em alguns momentos a perseguição é mais intensa, em outros menos. Mas a igreja, ela é perseguida. A igreja, ela é militante. Ela luta contra o sistema, contra a carne, contra o diabo. O mundo, a carne e o diabo. Mas essa perseguição, ela vai se intensificar. Isso é um fato. Isso é um fato. Vai haver intensificação da perseguição à igreja. E essa perseguição, ela pode vir revestida de muitas formas, de muitas mensagens, como dizer assim: a igreja é intolerante. A igreja, pessoas dizerem isso, a igreja tem palavras de ódio, mas não é nada disso. Mas simplesmente pode-se utilizar até novas leis para perseguir a igreja, porque nem tudo aquilo que é legal é necessariamente moral, tá? Isso é um outro assunto. Nem tudo aquilo que é legal está necessariamente adequado a uma moralidade, é de fato correto. No mundo aí existem algumas leis que são imorais, mas virou lei. Mas por que eu estou falando isso? Diante da realidade de que a igreja pode ser perseguida, a gente precisa entender algumas coisas. A primeira coisa é que o nosso Salvador, ele foi perseguido. E se ele foi perseguido, nós não somos melhores do que ele, podemos ser perseguidos. A segunda coisa que nós precisamos entender é que diante da perseguição, nós não podemos nos comportar como um gueto. Eu vou me esconder, eu vou fugir, eu vou me espremer aqui, eu vou deixar de falar a verdade do Evangelho, eu vou simplesmente me tornar alguém recluso. Não é assim, irmãos. Olha a história. Momentos de grande crescimento da igreja foram momentos de grande perseguição à igreja. Lê Atos dos Apóstolos, veja como a igreja é perseguida. Atos 3, Atos 4, Atos 5 e por aí vai. Paulo nas suas viagens missionárias. Mas junto com a perseguição, o que é que havia? Havia crescimento.
Lucas relatando, a palavra do Senhor prevalecia, a palavra do Senhor crescia poderosamente, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, muitíssimas pessoas obedeciam à fé, ou seja, a igreja crescia. Por quê, irmãos? Porque nós estamos em uma obra que é de Deus, nós estamos em uma missão que é de Deus. E quem é Deus? Ele é o ser todo-poderoso, Ele é o Criador do céu e da terra, Ele é aquele que governa a história, Ele é aquele que conduz o mundo de acordo com o propósito dEle. E diante dessa realidade, Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A imagem, irmãos, não é do inferno, ou do Hades, ou da morte, pressionando a igreja, e a igreja, a imagem é de uma igreja que avança, de uma igreja que vai, de uma igreja que, se necessário, está disposta a sofrer e a morrer por Jesus, porque ela sabe que tem a vida de Deus, e ninguém vai tirar essa vida dela. Você pode dizer amém? Ela sabe que tem a vida eterna, ela sabe que é mais do que vencedora em Jesus Cristo, ela sabe que o novo céu e a nova terra é dela, e ela avança, e ela vai. Então o que a igreja faz nesse processo? Ela proclama Jesus. É nossa função, irmãos, falar para todas as pessoas de Jesus, com amor, com respeito, mas falar de Jesus sem medo, com a certeza que só há salvação em Jesus, e que a vida que nós temos nele, nada nem ninguém pode tirar. Eu vi semana passada, e com isso eu termino, assim, não foi acidentalmente, porque nós não acreditamos em acidentes, né? Assim, coisas circunstanciais, fatalidades, né? Mas aí eu abri lá no aplicativo, no stream, né? no Prime Video, né? Lá da Amazon, e aí tinha lá um documentário do Billy Graham. Billy Graham nasceu em 1918 e morreu em 2018. Ou seja, ele devia estar aí perto de completar 100 anos, né? Nasceu em, acho que ele não chegou a completar 100 anos, tem que dar uma pesquisada nisso, mas ele nasceu em 1918 e ele morreu em 2018, e aí tem um documentário assim, muito interessante, muito interessante, aí tem várias entrevistas, tem entrevista dele, tem entrevista com os filhos, tem cenas do funeral dele, das cruzadas evangelísticas ou das conferências evangelísticas que ele fazia em diferentes países do mundo, inclusive em países comunistas, em países que estavam sob a cortina de ferro, encontros que ele teve com os vários presidentes americanos, encontro que ele teve com Martin Luther King Jr., aquele pastor batista assassinado em 1968 e tal. Mas vale a pena assistir o documentário. Mas tem um determinado momento, parece-me que é no funeral dele, que o Franklin Graham, ele diz algo mais ou menos assim. Ele diz assim: meu pai dizia o seguinte: quando vocês ouvirem falar que Billy Graham morreu, não acreditem. Ele está mais vivo agora. Ele está mais vivo agora, porque ele está com o Senhor. Então, irmãos, essa certeza que só há vida eterna em Jesus Cristo e que a nossa vida aqui é temporária, e essa certeza que em Cristo somos mais do que vencedores e que nada vai nos separar do amor de Deus, e a certeza de que só há salvação em Jesus Cristo, e a ordem de Jesus de cumprir a missão dele, e mais a garantia de Jesus de que a obra dele vai dar certo, a obra de Deus vai dar certo, a obra de Deus vai prosperar, ela não tem como falhar, porque ela é obra de Deus.
deve nos impulsionar, todos esses elementos, a falar e a anunciar para as pessoas que somente a salvação em Jesus Cristo, que somente a vida eterna em Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé e orar? Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor se revelou a nós pela tua palavra. Queremos te agradecer porque o Senhor se mostrou a nós e tem se mostrado a nós. Que possamos ser firmados cada vez mais na Sagrada Escritura e que venhamos amar a Cristo com todo o nosso coração. Venhamos resplandecer Cristo e proclamar Cristo para todo o mundo. Obrigado, Senhor, por esse momento. Nos leva em paz e nos traz logo mais à noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Próxima semana eu vou trabalhar mais outros aspectos da religião verdadeira, tá bom? Deus abençoe a todos. Vá na paz. Um bom final de manhã, uma boa tarde. Deus nos acompanhe.